Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Neurofé. Agradeço a sua audiência e se você que vai nos assistir e é um conteúdo riquíssimo, não nos segue, clica no botãozinho, passa a nos seguir e também compartilha esse vídeo com mais pessoas porque é um conteúdo de riquíssimo aprendizado. Hoje, mais do que felizes, eu e meu companheiro Jonathan estamos recebendo dois amigos e irmãos na fé que têm muito a acrescentar. John? Bom, se eu fosse você, a primeira coisa que eu faria era pegar um caderno e bastante caneta, porque você vai anotar e vai ficar impactado. Você vai precisar assistir esse podcast umas 3, 4, 5 vezes, porque vai ser muito impactante. Os nossos convidados hoje são especialíssimos. Bom, conosco, pastor Presley Camargo. Isso. Para quem não te conhece, pastor, de onde tu vens, quem tu és, onde tu estás? Eu sou goiano, mas hoje estou em Minas Gerais, mas antes disso, passei grande parte da minha vida no campo missionário. 20 anos como missionário nos estados da Bahia, mas especificamente no Piauí, onde concentrou aí pelo menos 18, 19 anos desse tempo de aprendizagem. Um momento muito bom. Casado com Daniele Vieira Rocha Camargo, sou pai de 2 filhos, Isaac e Débora, e hoje estou pastor nas Assembleias de Deus de Madureira, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais. Isso. Que interessante. E hoje também temos acompanhado com ele nosso irmão na fé e amigo, pastor Bruno, da CIB. Pastor, para quem não te conhece, se apresente também. Eu sou amigo do Eduardo Silvanelli. Se é que alguém não conhece o Bruno, Você né? aumentar o teu score social, não diminuir. Vamos lá, fale sobre você. Bruno Leão, casado com a doutora Jaque Leão, pai da Evinha e do Romeu. Estou como pastor ali na Assembleia Cristã na Penha, dando aula ali na Lex e acompanhando aqui o pastor Presley. E realmente vai ser uma aula incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Que legal. Nós vamos conversarmos um pouco hoje sobre o continuismo, tá certo? Isso. Vamos. E uma pergunta muito boa e que acho que faz todo sentido é: o pentecostalismo começou mesmo em 1906? É esse o ponto de partida? Na Azusa. A questão mais é... Vamos pontuar assim o termo. O termo movimento pentecostal ganha preponderância a partir do século XX mesmo. Você tem ali em 1901, dia 1º de janeiro, uma manifestação de línguas estranhas na Agnes Osnes. E a partir dali você tem as reuniões com Parham em 1905, em 1906, aí o grande despertamento com William Seymour na Rua Azusa. Esse nome, movimento pentecostal, ele surge. A epistemes, a palavra ali, de fato, a gente entende ali. A gente apropriou-se de um elemento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fez o link da manifestação, sim, do apofaticismo, do mistério. E a gente pega esse nome, mas a história do cristianismo ela é recheada de elementos que comprovam que o Espírito Santo sempre atuou, desde o 1º século da era cristã, mesmo na Idade das Trevas, onde a Igreja de Cristo experimentou assim, as piores mazelas existenciais e morais, Deus sempre preservou suas luzes. E estas luzes foram, de fato, aquilo que se proporam a ser, luzes de Deus em tempo de profundo abismo. Sempre houve manifestação do Espírito Santo. Até porque a igreja não é... A igreja ela sobrevive num espectro em dois polos. Ela é organismo e organização. Então, como organismo, ela não pode sobreviver sem a atuação do Espírito Santo. É praticamente impossível. Então, a todo tempo, o Espírito Santo manteve luzes acesas. Mesmo nos dias, por exemplo, de Inocêncio III, Tomás de Aquino foi. Aquela história muito famosa, não sei se eu posso contar aqui. Pode. Foi visitá-lo, lá, se eu não estou equivocado, na Catedral de São João de Latrão, e ele mostrou a glória da igreja em termos de prata, de ouro. E é muito conhecido, isso todo mundo sabe essa história. E aí ele disse para Aquino, nós não podemos dizer que não temos prata e ouro, igual Pedro e João. E aí Aquino disse, mas também não podemos dizer levanta e anda. Mas o Inocêncio viveu numa época de muita glória material, por causa da fusão entre igreja e Estado. Desde 313, quando Constantino promulga o Édito de Milão, aos poucos o império vai se cristianizando, ou a igreja vai se tornando mais imperialista. A gente não sabe se foi... É como se Roma tivesse convertido a igreja, por causa do movimento que nós chamamos de cristandade.
Engraçado que é um termo que as pessoas usam, né? E a cristandade, o que é cristandade? Quando eu vou tratar do problema do Brasil, eu falo sobre evangelicalismo. Mas cristandade é a fusão do Estado com a Igreja. Começa em 313, com Constantino, promulgação do Édito de Milão, mas ele se categoriza de forma evidencial com o Édito de Tessalônica, promulgado por Teodósio I, em 380 do quarto século da era cristã, sancionando o cristianismo como religião oficial do Império. A partir daqui, você tem a fusão da Igreja com o Estado, do Estado com a Igreja, e é uma luta que se categoriza durante todos os séculos e vai terminar ali mais ou menos no século XVIII. Mas aí tá o problema. Aí começa para. Eu posso sair perguntando assim? Claro, por favor. Foi mal. Pastor, mas assim, é uma dúvida. Você é da casa, Bruno. Então beleza. Para os cristãos da época, e essa foi a grande solução, porque agora a religião cristã é a religião do Império, né? A partir de Constantino Teodósio. É a solução para todo mundo. A igreja sai da casa para ir para o palácio. E aí, não é o BO do nosso tempo, isso daí? Há uma diferença, porque você tem um império que está... Por exemplo, os 7 concílios ecumênicos, todos foram convocados pelos imperadores. Então, só o imperador tinha o poder de convocar os concílios ecumênicos, os principais concílios. Nós estamos pautados de forma assim... O protestantismo, de modo geral, tem muito do que o credo niceno-constantinopolitano preserva, Calcedônia. Mas tudo isso foi convocado pelo Império. Esse é o problema. Esse é um dos problemas. É que o Império se viu à altura de legislar de forma dogmática inicial e doutrinária posteriori. É como se o imperador tivesse a autoridade e autonomia de legislar a doutrina. Tanto é que Cipriano de Cartago, ele fez uma frase dele muito famosa: ninguém que tenha Deus como pai pode ter se não tiver a igreja como mãe. Então, essa estrutura da igreja, ela começa a ganhar corpo aqui a partir do 3º, do 4º século da era cristã. Mas Eusébio de Cesareia, que é o pai da historiografia cristã, ele diz que Constantino foi elevado por Deus à altura dos apóstolos. Nossa. Ele deu o nome de Is-apóstolos. A altura semelhante. Ele chegou a dizer que Constantino era o regente de Deus na terra. Então, quando você dá uma nomenclatura muito poderosa para alguém que trabalha num espectro puramente governamental, e ninguém sabe se ele foi crente. Tanto é que ele tinha simpatias com o movimento ariano, tanto é que Constâncio Clório, Valente e Juliano o Apóstata exilou Atanásios, o anão negro, 5 vezes para os rincões mais distantes da Alemanha. Grande parte do ministério de Atanásios, 18 anos, foi mantido em cativeiro. O engraçado é que a sua igreja lá em Alexandria nunca o abandonou. Pastor, mas o senhor citou Atanásio, né? Para o povo que não conhece, esse trem de trindade nasce muito de Atanásio, nasce não? A trindade, ela é um pouco antes, porque você tem 160 Trinitas. Você sabe que Tertuliano, ele desenvolveu quase 500 palavras do latim. Extremamente inteligente. Por exemplo, Eusébio de Cesareia se diz que ele sabia tudo o que se podia saber. John Milton, um pastor puritano, ali perto de Richard Baxter, foi o último homem vivo a ler todos os livros publicados. Lembra do livro de John Bunyan, o Peregrino? Antes dele sair da prisão, já tinha 100.000 títulos distribuídos no mundo todo, com a imprensa desenvolvida por Gutenberg, dia 23 de fevereiro de 1455. Tertuliano foi que cunhou essa frase. Ele é de 160, 170. Então, Atanásios, 325, ele já estava como diácono no Concílio de Nicéia, então a frase é um pouco tardia. Embora que as epistemes, os termos, a ortodoxia em torno da trindade, ela vai se categorizando ao longo dos concílios, provavelmente Calcedônia. Na verdade, até 325 tinha 80 heresias em torno da cristologia. Para você ver, 82 heresias em torno da cristologia. Mas por mais que a cristologia fosse o grande tema do 4º século da era cristã, o Concílio de Nicéia ele vai trabalhar muito essa questão do Espírito Santo. Mas isso vai se desenvolvendo de forma ortodoxa. A Bíblia nunca foi sistemática, né? Esse é o problema e essa é a solução. A Bíblia nunca se propôs... Nós hoje discutimos muito dentro de perspectivas catafáticas. A Bíblia não tem essa necessidade. Por que Paulo... Veja bem, Paulo escreveu 13 epístolas. Até o 3º, 4º século da era cristã, a carta aos Hebreus tinha sido inserida no cânon como sendo de autoria paulina. Mas a crítica textual remove Paulo como autor. Tanto é que Frederic Schleiermacher,
Ele acreditava que Paulo tinha escrito somente 4 livros: Romanos, Coríntios e Gálatas. Tanto é que ele defende a hipótese de que o autor de uma delas é o autor das outras. Fora isso, não é mais Paulo. Mas nós não cremos no que Frederico Schleiermacher disse. Mas a Bíblia Sagrada, no que se refere a um sistema teológico, a Epístola aos Hebreus. Ela é uma epístola mais sistemática. Nem a carta de Paulo aos Romanos, por mais que ela é soteriológica, e a carta de Paulo aos Colossos ela é cristológica, porque aí já abrange Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Elas não são sistemáticas. Agora, a carta do autor aos Hebreus, ela tem uma característica mais sistemática, porque ela tenta propor Cristo como um sacerdote, ou o sumo sacerdote, e aí ela faz uma leitura bem aprofundada do Antigo Testamento para pegar o que tinha lá e transformar aquilo em sistema e entregar a epístola. Porque ela tem um endereço muito claro, convencer a comunidade de Israel de que Jesus é o Mashiach. Vereshua, Venet Zari Vemelech e Erudim. Nessa parte eu entendi tudo, só não vou traduzir para não ficar chato para você. Jesus, foi a frase que o Pilatos mandou colocar lá na plaquinha. Mas é isso. Mas é isso aí, o Espírito Santo aí, por exemplo, o problema cristológico, ok, mas e aonde que nasce esse negócio do cessacionismo? Em que momento? Embora a gente não saiba de fato em que momento começa o pentecostalismo. O senhor acabou de conceitualizar. O pentecostalismo ele sempre existiu. Agora, a cognominação ela surge de fato no século XX. Por exemplo, nós não temos essa cognominação nos movimentos que antecederam. Nem em John Wesley, nem Whitefield, claro que não, nem no Holy School, no Movimento de Santidade, nem no primeiro grande despertar, nem aqui, que o pentecostalismo em si, com o nome pentecostalismo, ele é uma cognominação dada após o segundo grande despertar. Nem no primeiro, porque o maestro do primeiro é Jonathan Edwards nos Estados Unidos, John e Carlos Wesley na Inglaterra, e fazendo o intercâmbio entre os dois polos, George Whitefield. Perfeito, pastor. Agora, para a gente trazer isso para uma audiência de mais de senso comum, entender essas diferenças e a aplicação, de fato, numa vida cristã que seja prática. Porque, ao fim de tudo, isso só facciona, e cada vez mais nós temos grupos que se enfrentam, se distinguem por credos, por crenças, por formas, por contornos, e a cada vez mais o corpo de Cristo é disfuncional. Em nome do ego de cada um, que cada um defende a sua teoria, a sua tese, a sua verdade, e não está nem aberto a ouvir o outro. E quando ouve, só ouve para responder, né? Que já é um instinto puramente humano. Mas como que nós, como igreja, não instituição, não organização, mas como igreja mesmo, desenhada e projetada pela pessoa de Jesus, que é o grande mistério que não havia sido revelado, como nós aplicamos uma reversão desse problema para aqueles que não creem na continuidade dos dons e para aqueles que creem e se agridem com quem não crê? Qual seria o caminho de solução? Eu tenho dito uma frase que a humildade é o terreno onde qualquer pessoa que sobre ele pisa permanece de pé. Nós temos que ter a capacidade de encarar um evangelho com a habilidade e a maturidade para se relacionar e conviver com pessoas que pensam diferente. Lembra que Paulo, quando apacentou os irmãos de Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, a Galácia do Sul, ela foi incorporada ao Império Romano no ano 25 a.C. Paulo colocou os pés na comunidade gentílica. Pedro teve profundas dificuldades com a comunidade de Jerusalém para administrar a relação de Paulo com os gentios. Aí Paulo se cognominou apóstolos dos incircuncisos. E ele disse: eu lhe respeito porque tu és o ministro que carrega o evangelho da circuncisão. Eu peço que você me respeite porque eu carrego da incircuncisão. Então eu acredito que maturidade para encarar o companheiro que pensa diferente como um irmão deve ser o caminho. Como, por exemplo, a própria amizade de John Wesley com Whitefield. Eles não puderam caminhar juntos por causa da confissão soteriológica, mas eles se respeitavam de forma mútua e trabalharam juntos em todo o tempo que puderam. Por quê? Porque você tem maturidade suficiente para entender que a amizade e os valores do reino transcendem perspectivas catafáticas, bitoladas dentro de um sistema. Então nós temos muitos motivos pelos quais o continuismo deixou de ser entendido como uma realidade. Por exemplo? Você tem a institucionalização e centralização da igreja, foi necessário na época para determinar o que é a ortodoxia. Mas geralmente as soluções de agora podem vir a se tornar problemas de amanhã. Mas o senhor está falando isso no início da igreja? Segundo século da era cristã.
o que muitos dizem não havia manifestação dos dons ali, porque eles se encerram nos apóstolos. Embora Não. em Estevão a gente vê. Vamos dar nome para os boi, então. João Crisóstomo, entre os anos 349 e 407, na sua homilia, na carta de Paulo aos Coríntios, na seção 29, logo no início de 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele comenta que os dons espirituais, especialmente o falar em línguas, não se manifestavam como antes. Eu estou aqui no 4º para o 5º século da era cristã. Ele referia-se à ausência como era inicialmente. Ele faz apenas uma constatação histórica, não uma formulação doutrinária. Agostinho de Hipona, entre os anos 354 a 430, no livro Cidade de Deus, analisando 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele argumenta que os dons extraordinários tinham função, olha de onde vem, de autenticar as escrituras sagradas durante a era apostólica. No entanto, no livro Retratações, no capítulo 1, seção 13, e em Confissões também, no capítulo 9, seção 7, ele reconhece a continuidade de sinais e curas, revisando a sua posição anterior. Eu sou o pastor assembleano que mais cita Agostinho de Hipona. Pois é, isso é diferente. O assembleano que gosta de Agostinho é fora da casinha. Mas o que acontece? Eu cito Agostinho. Agostinho de Hipona é um fenômeno. Ele é, de fato. Na verdade, veja bem, cita muito. todo mundo usa Agostinho de Hipona para alguma coisa. Isso é verdade. Para alguma coisa, alguns têm acreditado que ele é a segunda mente mais importante do pensamento cristão, com exceção do apóstolo Paulo. Agora, é claro, e quase que desnecessário dizer que os irmãos reformados vão puxar para Agostinho de Hipona, muito mais do que qualquer arminiano. Mas eu consigo extrair de Agostinho de Hipona pensamentos que me fazem louvar ao Senhor por conta deles, sem abraçar tudo que ele diz. Pois é. Mas nem todo mundo consegue ter essa maturidade. Você tem, por exemplo, João Calvino, entre os anos 1509 e 1564. Foi ele, pela primeira vez, que trouxe o entendimento de que os dons tinham cessado e que serviram para validar as escrituras na era apostólica. Só porque eu fiz citações aqui de gente que constatou, por exemplo, João Crisóstomo. O catecumenato de João Crisóstomo foi 3 anos. Era um homem extraordinário. Ele era discípulo de Libânios, o maior retórico do seu tempo, professor de Juliano o Apóstata. O próprio Libânios reclamou que João Crisóstomo tinha apartado-se do movimento mais pagão porque os cristãos o roubaram de nós. Foi a frase que ele usou. Um homem fenomenológico, João Crisóstomo. Tanto é que esse nome Boca de Ouro, ele herda 100 anos depois que ele morreu. Uhum. De tanto que o que ele deixou como legado. Mas a constatação dele do 4º para o 5º século da era cristã não é doutrinária. Ela é apenas uma constatação de fatos. E aí, por que os dons do Espírito estavam desvanecendo? Aí a gente pode trabalhar em 4 pontos, talvez seja isso que eu deva trabalhar amanhã: a institucionalização da igreja, a reação e rejeição ao movimento montanista, frieza espiritual, falta de santidade, e a formalização do cessacionismo e interpretação escriturística. Então são pontos que a gente vai trabalhar para tentar caminhar num sentido mais professoral. É para doer a cabeça. Para arrebentar a cabeça e a pessoa começar a preocupar mesmo com aprender. Esse é o tema que quem vai assistir esse episódio, a conferência já vai ter acontecido. Então, o que o pastor está falando é que esse tema vai ser abordado amanhã na conferência da Alex, na Igreja Genuína do pastor César Cavalcante, onde eu terei o prazer de assistir essa exposição. Agora, o Bruno, a dor real do meio congregacional, os irmãos reformados, os pentecostais, onde que realmente para o ponto de frição que desconecta o corpo? Onde que você acha que isso acontece? Exatamente aonde se ofendem? Na verdade, eu preciso de um polo para negar o outro, né? Uhum. Então... Mas comportamentalmente falando mesmo, bem simplista. Puxa, difícil dizer. Do ponto de vista comportamental... Isso. O que é? Desculpa. Meu filho atrapalhando aqui, é problema. Ele não sabia que eu estava em podcast, mas pode... Repete a pergunta. Eu tenho medo de você virar para mim e eu não saber. Ah, não, então ele repete a pergunta. Não, eu estou perguntando o seguinte, né? Qual é o ponto de frição mesmo, de senso comum, comportamental, humanamente falando, antropologicamente falando, que as igrejas se comportam de forma opostas, os reformados, cessacionistas e os continuistas pentecostais? Como que isso se dá na prática, na vida prática, e como que isso impede e inviabiliza
o corpo de se unir? É só no campo das ideias? A livre interpretação das escrituras, ela é um problema, em certo modo. É um patrimônio que a Reforma Protestante nos entregou. Inclusive, parte das críticas por parte dos cardeais daquela época era exatamente isso. Vocês vão, de fato, deixar a interpretação bíblica nas mãos do povo? Foi uma dúvida. Eu não sei quem foi que revidou ou contra-argumentou esse entendimento. É o seguinte, mas não são simples cristãos piedosos que fazem heresias. Elas não vêm da simplicidade de um coração cristão, vêm da academia. Uhum. Eu acredito que isso se dá por conta também do livre exame. A pessoa, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Você está vendo aqui meu computador. Uhum. E eu também estou vendo o mesmo computador. Sim, mas o coisa diferente. ângulo é diferente. Isso. Então, cada ponto de vista é a vista de um ponto. E outra coisa, eu vou te responder. Eu tomei seu lugar, pastor? Não, eu tô até achando melhor do que eu iria responder. Porque não, mas veja bem, existe uma frase na teologia, onde está a sua ênfase, está a sua teologia. Uhum. Por que os reformadores, por exemplo, a partir de Lutero, qual era a ênfase da Reforma Protestante? Sola Escritura. Não eram os dons. Não era porque os dons, você tinha Leite Maria, você tinha... O próprio Calvino disse que tinha pedaços da cruz de Cristo tão altas, tantos pedaços da cruz de Cristo, que dava para se fazer uma cruz que não dava para se ver o topo. Para vender como indulgência. Exatamente. Então, a ênfase da reforma não era uma ênfase mais mística. Inclusive, a história do cristianismo é cheia de reações. O luteranismo ele se envolveu com o escolasticismo. Aí veio o pietismo. É uma reação ao escolasticismo. O misticismo é uma reação ao racionalismo. E sempre são reações. São reações. É uma resposta. Uma É resposta. isso em todo o campo antropológico, né? Até o político vai acontecer dessa mesma maneira. Dessa mesma maneira. Então, você tem as reações, reações tendem a ser exageradas. É igual o avivamento. Tenta corrigir um excesso. Todo avivamento tem excesso, concorda comigo? Então, ele precisa ser educado sem ser morto. Edwards, e tem que falar isso, teve dificuldades para educar o avivamento. Você tem relatos de uivos, de latidos, de histerismos. E super admirado no meio reformado. Exatamente. Mas ele não conseguiu lidar com aquilo. Ele teve dificuldades em lidar com aquilo. Perdeu o controle. Ele assustou. Porque de repente ele começa a ver manifestações. Mas quem não se assusta com uma experiência pessoal, né? É. A experiência pessoal, ela assusta. Ou não? Pode contextualizar. Ela assusta. Vou dar um exemplo. Quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, o coração ferve. Aquele coração fervendo não foi uma reação física ao que tinha acontecido no entendimento e na alma deles? Agora, um outro exemplo, o Avivamento de Gales. A oração do Evan Roberts. Eu me assustaria com tamanha fé, com tamanho movimento. Ele pediu o país inteiro, né? Então, acho que toda a experiência pessoal ela vai assustar não você, mas o outro que está te vendo. Então, o movimento pentecostal ele assusta porque é eu sentindo, não você. Sim. É eu percebendo, você sente não e percebe você. a partir de você. E o próprio John Wesley disse isso. Ele disse que eles estavam se levantando contra a experiência de pessoas que eles não tinham experimentado. Exatamente. Mas partindo do ponto que é você quem está sentindo, como é que, de alguma forma, você traz o outro para esse mesmo campo? É porque o outro vai se assustar com isso e vai julgar você. O problema é que hoje a gente vê algumas pessoas tendo experiências e o outro de fora falando, você é o diabo. Né? Está assustando o outro, mas quem está com a experiência é o indivíduo, é a persona, é a pessoa ali. Então, o que eu tenho percebido, e não sei vocês, mas pessoas de fora que de fato nunca tiveram experiências julgando aqueles que estão passando por experiências. E isso é estranho. Isso é muito estranho. Mas quem passa por experiências também julga quem não passa. Quem não passa. E como educar a igreja a partir desse ponto? Esse é o ponto de frição. Ensinar a igreja a ser igreja. Então, e aí, como é que faz? E o que é a igreja? É aí que tá. Como A gente não sabe ser. Como que a gente contorna isso, não só no imaginamento pessoal, mas transfere isso para o corpo, ou para quem assiste? Como, pastor? Mas, gente, nós estamos propondo a solução para uma circunstância. Nós não vamos trazer. Não é nem sobre a presunção de trazer. Não. É sobre a presunção de tentar. Mas lê, por exemplo, as epístolas. Lê, por exemplo, as epístolas a partir do desafio do destinatário, que é o que eu ensino nos cursos. Se você não conseguir enxergar o dilema da igreja, porque o que você tem na Bíblia Sagrada? Receitas
que se propõe a ser solução para um problema específico dentro de cada igreja específica. Logo, se eu ler a receita desapropriando do problema, eu não vou saber o motivo pelo qual aquilo está no papel. Ela tem um espectro que ela está atuando. Claro, quando você vai fazer a consulta médica e tem do seu lado 30 pacientes, os diagnósticos são variados, ainda que o médico seja o mesmo. Então, quem determina o que vai para o papel é o estado do corpo que recebe a receita. Então, Paulo tratou pelo menos 13 casos, que são as 13 epístolas. A solução de Paulo, ela era sempre uma solução temporal, local. E sempre houve crise, sempre houveram crises. Eu acredito que o evangelho... Veja, vamos, não, presta atenção. Eu quero só um ponto de corte. Não. Um ponto de corte. Presta atenção. Toma o fôlego. Não é. De corte. Vê período intertestamentário. Alexandre o Grande perde o governo. No caso, ele morre. Ele dá o seu governo todinho. Ele não tinha um palmo de terra para conquistar mais. Lisandro, Ptolomeu, Seleuco e Cassandro. Os Ptolomeus e os Seleucos lutaram durante 150 anos pela carga tributária que era cobrada da Judéia, Perém, Idumeia, Turé, Samaria e Jerusalém. 840 talentos de ouro. O Império Romano consegue resolver esse problema em 63 ou 64 a.C. com Pompeu. Essa carga tributária é recolhida agora pelo Império Romano. Ele contrata judeus para recolher carga tributária de judeus. Jesus coloca Mateus para congregar do lado de Simão Zelote, que era pertencente de uma facção religiosa, mas mais governamental, dentro desses termos, que era como se fosse um de direita e um de esquerda junto. Mas aí não sobra um substrato que deixa de ser relativo ao ocorrido atual e se torna algo eterno? Na verdade, o que Jesus quer fazer é que nós tenhamos capacidade de conviver com pessoas que pensam diferente. Isso. E que o evangelho transcende os meus ideais, os meus posicionamentos. Esse é o ponto de corte que eu ia fazer com relação à aplicabilidade do texto na demanda atual da igreja, que é o que o pastor apontou a direção. Exatamente. E eu estou dizendo que, para além desse problema que acontece naquele momento, sobra um substrato eterno. Sobra. Porque as igrejas viraram times. Não, eu entendi, mas quando nós abordamos... a solução a partir disso. Quando nós abordamos aqui, triangulando o assunto, que eu e você estávamos falando, o pastor falou, não, mas isso... Aí ele traz uma outra linha de pensamento. Que é, olha, Paulo está atuando com conceitos ou problemas locais. Isso, eu estou querendo ir para um ponto de corte que é o que sobra de eterno para além do problema atual e cultural ou ao contexto histórico da época. O que sobra de eterno que é aplicável para sempre na igreja. Esse é o ponto. A capacidade que a igreja tem de exercer unidade. Unidade, não uniformidade. Não, só existe unidade porque tem diferença. Se não tivesse unidade, era uniforme. Olha, Paulo usa 2 vezes a palavra, em Romanos e Efésios. Ele usa Romanos 12, rogo-vos. Rogo-vos. É uma palavra aplicada a Deus, é uma palavra de oração. É como se ele estivesse emprestando uma palavra que se aplica quando se dobra diante. É como se ele estivesse pedindo de forma clemente que a igreja tivesse a capacidade de conviver junta, apesar de ser diferente. É quando no capítulo 4, lá, quando ele trabalha a questão da unidade. Quando institucionaliza, acaba uniformizando também. Que é propor uma ideia de uniformizar. A institucionalização da igreja, que a resposta para as heresias, porque veja bem, todo mundo está pensando livre, todo mundo pensando o que quer, estabelecendo o que quer. O cânon, por exemplo, do Novo Testamento surgiu porque Marcião de Sinop fez o primeiro cânon. Caso contrário, você não teria o Novo Testamento decidido ali. É verdade que ele era dono de um códex? O Marcião? Não, ele fez o próprio cânon, né? Ele fez o próprio cânon e ele adulterou o Evangelho de Lucas, porque ele era gnóstico, ele não acreditava na matéria. Então, quando fala, desceu Jesus, ali, ele desceu do céu para ele. Jesus era um invólucro. A palavra dokel, no grego, seria uma pessoa ligada ao docetismo. Jesus, ele tinha um invólucro, ele não tinha uma estrutura corpórea. Por isso que Basílio de Cesareia, Gregório de Nícia, Gregório Nazianz, diz o seguinte: o que ele não assumiu, ele não curou. Ele só me redimiu da minha humanidade porque ele assumiu a minha humanidade. Esse é um problema, a natureza humana de Cristo. Depois teve outro problema, a natureza divina de Cristo. Foi quando Atanásios, o anão negro, esse que nós citamos, disse: se Jesus Cristo de Nazaré não é Deus, estamos todos perdidos.
Inclusive aquela frase muito complicada dele, e que não é complicada à luz da Bíblia, mas é uma frase que vai soar estranho aqui. Jesus se fez homem para que pudéssemos nos tornar deuses. Na verdade, o que ele estava dizendo era que Jesus compartilha conosco seus atributos que são comunicáveis. Sim. Não há nenhuma estranheza na frase, mas é uma frase estranha para se falar nos dias de hoje. Entendo. Naquela época é muito normal. Igual o Theotokos, mãe de Deus. Também não era como é hoje. Essa ideia da mariolatria não era assim. Então, A ideia dela era para a ideia de Theotokos, que Nestório ficou. Nestório foi um herege do bem, ou um herege do mal, ninguém sabe. Porque a ideia dele, Cristotokos, não parecia ser ruim, mas ele não acreditava num Deus que mama no peito. Como que ele não acredita no Cristo, que é Deus criança? Se ele não acredita num Deus que mama no peito, então Cristo foi criado. É que a humilhação, muita gente acha que a humilhação de Jesus começa na cruz, né? Ela começa quando ele fecunda. Exatamente. Quando ele tem que aprender a falar e tal. É o Deus que se diminuiu, despressurizou tanto. A humilhação dele começa quando ele entra na barriga de e o Maria. sacrifício também é focado na cruz. Exato. Ninguém olha para o sacrifício do Pai, Sim, sim. né? Exato. Que o Pai podendo salvar, Não salvou. não salvou. E nós como pais aqui, a gente está sempre salvando os filhos, né? O pastor... Está salvando o seu ali? Agora, o pastor Presley traz alguma coisa aqui que, pro senso comum, para a grande massa, é super novidade. Por exemplo. O que a gente ouve é o seguinte, que essa história de dons, manifestação de línguas, curas, maravilhas, etc., acontece a partir da Rua Azusa. Ele citou João Crisóstomo. Irineu de Leão também fala alguma coisa sobre isso? Muita. Não, nós podemos caminhar aqui, se for para caminhar assim. Vamos caminhar numa escala. Por exemplo, Clemente de Roma, entre os anos 35 ao ano 100. É o Clemente que Paulo cita na carta? É esse Clemente? Não há como constatar se de fato é esse Clemente. Nós temos mentes Se você que falasse assim, eu ia acreditam. ficar tão feliz. Não, mas existem mentes que acreditam ser o mesmo Clemente. Ele atuava na ordenação de líderes e ele acreditava ter visto e compartilhado experiências carismáticas. O Didaquê, que é a regra dos 12, uma obra feita ou entre os anos 70 ou ano 90 até o ano 120. O pastor de Hermas, entre os anos 90 e 150. Eles endossavam a continuidade e a legitimidade dos dons espirituais. Justino Marte, entre os anos 100 e 165. Ele garante a continuidade dos dons espirituais, incluindo profecias, curas e exorcismos. Entre os anos 130 e 202, Irineu de Leão. Testemunha ocular de dons proféticos, falar em línguas e manifestações do Espírito Santo. Então, esse testemunho do Irineu de Leão é muito forte. Ele é ocular. A galera não sabe disso aí. Porque você tem alguém que está migrando do 2º para o 3º século. Você tem Tertuliano, entre os anos 160 e 240. Experiência direta com os dons sobrenaturais, incluindo o dom de línguas. Você tem Orígenes, entre os anos 185 a 285, relata milagres. Você sabia que o pai de Orígenes foi morto durante Marcos Aurélio, martirizado? Ele beijava no peito de Orígenes todas as manhãs, porque ele acreditava que o garoto Orígenes era alguém cujo Espírito de Deus tinha se apropriado. E Orígenes tentou se martirizar espelhando o próprio pai, mas a sua mãe escondeu as roupas por 2 vezes e ele não pôde se martirizar. As pessoas desejavam o martírio nessa época, porque tanto é que Teresa d'Ávila, reformista espanhola, no século XVI, ela, quando leu com 7 anos o relato dos mártires, ela foi com seu irmão, com 7 anos de idade, fugindo da sua casa para se martirizar. O tio dela que a encontrou no caminho, pegou, levou para sua casa, ela fugiu da casa e foi para o mosteiro. Ela fez a reforma nos mosteiros carmelitas. Então, muita gente desejava o martírio. E os dons do Espírito Santo. E assim, a gente pode citar aqui diversos outros casos ao longo da história que comprovam a atuação dos dons do Espírito Santo. No dia de hoje, o pastor como um pastor da Assembleia de Deus, como que o pastor aponta para algo que ou não aponta? Para algo que isto é dom de Deus, isso não é de dom de Deus. Você faz isso ou não? Na verdade, qual é o problema? Qual é a acusação dos reformados? Eles nos acusam de algo que de fato tem um fundo de verdade. Que nós suplantamos a autoridade escriturística por ocasião dos dons revelacionais. Então, quando você leva o dom do Espírito para além da proposta escriturística, aí é um risco.
Porque nenhum tipo de dom ou talento pode suplantar a autoridade das Escrituras. Então, essa é a acusação que nós recebemos. Tem mais uma, né? Ah. Sobre a questão das línguas. Aí entra tudo também, mas quem são os culpados? Nós temos um parcela de culpa. Porque você tem hoje um hiperpentecostalismo, que não é pentecostalismo. Não é pentecostalismo. Ali é outra coisa. É um filho estranho nosso. Ô pastor, e o senhor acha possível, por exemplo, um cessacionista congregar com o senhor lá? Se manter diante do corpo da igreja que o senhor atende? É possível porque, veja bem, eu sou um pastor assembleiano que tem muitos seguidores que são reformados por causa da exposição bíblica. Calvino estabeleceu 4 pontos preponderantes para se agregar numa igreja. Uma boa administração dos sacramentos, uma boa liturgia bíblica, exposição bíblica e uso de disciplina para membros e obreiros. Seriam 4 pontos de uma igreja saudável. Então, a exposição bíblica para um cristão reformado, geralmente eles são cessacionistas, é um dos fatores preponderantes para eles se agregarem numa igreja. Agora, eles congregando, por exemplo, comigo, eles vão se estranhar com algumas manifestações dentro da igreja. Porque o culto assembleiano, ele é um culto mais dinâmico, bem mais vivo do que um culto que eles estão acostumados a participarem. E a crítica é que isso é emocionalismo sempre, né? E como que o pastor trata isso? Não, eu acredito que Deus fala ao coração se primeiro falar a mente. Mente e coração estão interligados. Todos nós sabemos disso. Aqui é o neurofé. Nós somos hoje uma união praticamente monossomática. Sim, é um sistema. É um sistema ligados. Mas eu acho que quando eu digo luz primeiro, calor depois, acho que todo mundo entende. E na verdade, a proposta do evangelho ela é metanoia. Porque a palavra metanoia é uma palavra grega que transmite ideia de arrependimento, de mudança. Mudança de rumo, mudança de rota. Então, eu acredito muito que o Senhor Deus fala ao coração de quem primeiro ele falou à mente. Embora que nós saibamos que as duas coisas são uma. Mas o que eu quero dizer? Sensações depois. Sabe quem fez isso? Richard Baxter, pastor puritano de Kingsmister. Entrou numa cidade 15 anos pregando, não tinha um único descrente. Quando ele chegou, não tinha um único cristão. Ele acreditava que primeiro deve se acender luz, depois calor. Então o Espírito Santo tende a falar no coração de que primeiro ele falou à mente. Seria essa a ideia. A verdade desce da mente para o coração, né? A gente inverteu isso. Inverteu. Na verdade, nós produzimos calor primeiro, né? O pregador tem aquela ideia, é o seguinte, ele fala assim, ele conduz o povo ao calor, né? Movimenta. Na verdade, culpa disso, nós somos culpados. Nós criamos esse monstro. Nós criamos hoje, por exemplo, por que nós não temos hoje grandes expositores bíblicos dentro de movimentos pentecostais? Um dos motivos é porque nós educamos um público a gostar de pregadores performáticos. Isso. A performance é validada muitas vezes. Se você valida a performance suplantando a capacidade de exposição bíblica, quantos excelentes expositores estão em silêncio porque não tem performance retórica, oratória? E não são valorizados pela igreja local. Nunca serão valorizados. Porque, olha aqui, a igreja não é acostumada a pensar. Ela é acostumada a sentir. Isso nós estamos falando do meio pentecostal. Ninguém suporta. A gente vai para o meio reformado, aí eles não são acostumados a sentir. Mas no meio reformado, eu já ouvi de pessoas lá de dentro que a participação nas ações para iluminação são muito baixas. Você vai perceber muitos pentecostais, ex-pentecostais que frequentam os ambientes reformados encantados com a iluminação da mente, e os próprios reformados acostumados demais, que não participam. Não participam. Mas não é porque tornou comum para eles? Não é porque é muito comum? É muito comum. E resta o quê, então? Se a exposição bíblica é comum, resta-me o quê? Percebe? Então, eu conheço de conhecer mesmo igrejas reformadas que têm problema para mão de obra na igreja, coisas muito simples. Sim, e no meio pentecostal não, tem muito voluntariado. Participação do estudo bíblico de igrejas reformadas, onde é a grande minoria. Então, há uma desvalorização disso também lá. Né? O problema é, eu não posso experimentar ou eu não posso conhecer. Mas a união disso é o correto. A união disso é o correto. Ou você é da experiência, ou você é do entendimento. Adaptar as duas asas. Exatamente. E como é que essa união acontece na CIB lá, Bruno?
Rapaz, pergunta de milhão. Tem um membro aí para responder. Muita educação, é muito ensino. E é a gente tentar mostrar sempre que a exposição bíblica, sem o sentir primeiro, é fundamental. Você não precisa sentir para fazer nada, você não precisa sentir para orar, você não precisa sentir para fazer, você não precisa sentir para pregar. E a partir daí, você entendendo, sentir não vai ser um problema. Então, é um processo de educação, ou melhor, reeducação. O pastor falou que nós criamos esse monstro, né? O monstro performático, que a igreja aceita, reconhece e também elitiza, de certa forma, né? A performance. Essa é mas aí você veja bem, no meio pentecostal, o ego do pregador, e agora eu vou atacar só o pregador, ele é manifesto na necessidade de performar. Ou no meio reformado, o ego do preletor ou do pregador, ele é manifesto na erudição. Enquanto o pregador reformado, pregador tem uma necessidade absurda de deixar erudito o seu discurso. Porque ele revela uma capacidade acadêmica, ele tem muito recurso para apresentar. Eu sou bom nisso, você é ouvido. Isso, e aí todos abaixo vai tornar isso como uma regra, porque cultura de um ambiente, ele vem de cima para baixo, ele cascateia. E se quem está na frente privilegia a performance, a igreja vai privilegiar a performance. E se quem está na frente privilegia a erudição, a igreja vai privilegiar a erudição. E aí é nós que retroalimentamos esse monstro e depois não conseguimos corrigir o curso da coisa, porque ela sai do eixo que deveria estar. E aí eu não consigo, como o Paulo no comecinho da carta de Coríntios, tem que fazer um baita de um trabalho para tirar a fixação da igreja para comportamentos performáticos dos superapóstolos, de Apolo ou qualquer outro. E ele tendo recurso acadêmico de sobra, se anulando totalmente para apresentar uma pregação centrada no Cristo, o Cristo este crucificado, para não encantar os ouvidos, não encantar os olhos e não acender os corações antes da mensagem. Quem é que cuidou disso? Foi Paulo. E nós damos conta de cuidar, trabalhando o nosso ego como pessoas de destaque na frente do povo, que temos uma necessidade absurda de provar o nosso valor a partir do nosso repertório. Conseguimos? É complicado. Porque, veja bem, Paulo propôs a solução para uma doença. E agiu como naquele momento, né? Vamos pensar que eles, no sentido clássico de Corinto, ele escreveu 4 epístolas. Hoje todo mundo já entende isso. Aquela primeira é a segunda é a quarta. Então você percebe que ele não consegue obter o resultado da primeira proposta inicial. Uma coisa é você apresentar a cura, outra coisa é a pessoa se deixar ser curada pela cura apresentada. A igreja, ela não está pronta, porque ela sempre precisa depender da graça de Deus, de absorver esse ensinamento. Na verdade, o Philip Jacob Spener, acho que em 1675, se eu não estou equivocado, ele escreveu o livro Pia Desideri, Desejo por Piedade. E ele elaborou essa ideia de que há uma ecclesia in ecclesiola, uma igreja dentro da igreja. Eu acredito que a igreja de Cristo, ela consegue administrar tais coisas. A outra igreja não. Porque você está na igreja não faz de você igreja. Eu estou aqui dentro de um estúdio. Isso não faz de mim um microfone. Então, muita gente está dentro da igreja, mas não é igreja. Existe uma igreja dentro da igreja. Extração. Então, inclusive, na vinda do Senhor, ele remove a igreja da igreja, não é do mundo. Na primeira vez, ele removeu do mundo. Mas agora ele remove da igreja. Próprio Cristo, ele considerou a possibilidade de que dentro da igreja tenha 4 grupos de pessoas distintas. Isso está muito bem provado na parábola do semeador. Sim, tem lá os indiferentes, você tem lá os que são solidificados, você tem lá que são os petrificados, você tem lá os superficiais e você tem lá o cristão genuíno. E a categoria desse crente é medida em como ele trata a semente que ele escuta, que é a palavra de Deus. Como que ele germina, como que ele processa. Tanto é que a palavra culto, né, colo, de colere, fazer nascer. A gente tem a ideia assim, eu vou ver o que Deus tem para mim. Na verdade, é o que nós trouxemos para Deus. A ideia de culto é oposta àquilo que a pessoa... Aí o pregador vai, ele levanta no púlpito, lê o texto bíblico, ele nem está preocupado com o texto bíblico que ele está lendo, que ele não vai expor o texto. Ele não vai expor o texto. Ele vai usar o texto para ancorar o desejo de explicar aquilo que ele quer dizer. Exato. Não é aquilo que o autor bíblico diz. Porque a primeira coisa que ele fala é, fecha a sua Bíblia, põe no banco e senta aí agora. Sim. Ele tira o texto da visão do ele não está preocupado com o texto bíblico.
Ele não é fiel ao texto, né? Ele não fiel... Isso não acontece só no meio pentecostal. Existem pregadores reformados que utilizam do texto para reafirmar suas próprias doutrinas. Primeiro nasce a mensagem, depois ele encaixa o texto. Eu tive um obreiro no Nordeste que ele dizia para mim isso. Pastor, eu já tenho a mensagem, falta o texto. Interessante. Eu falei, não tem condições. Mas por que, pastor? Eu já tenho a mensagem. Quanto tempo o pastor conviveu com ele? Alguns, 1 ou 2 anos. Você vê, né? Que mestre que Deus te enviou, né? Pois é. Porque, na verdade, a cultura... Você quer saber a verdade? A igreja mesmo, ela não tem a necessidade de extrair do pastor muito. Ela não vai te cobrar nunca isso. O pastor, ele precisa ser eu não vou colocar a palavra profissional, mas ele tem que ter muita disciplina para ele manter luz na mente. A igreja nunca, absurdamente... Na trocação de cartas entre Agostinho de Hipona e Jerônimo, em que Jerônimo critica Agostinho por ser prático demais, e Jerônimo era técnico demais, falava 5 idiomas, a tradição diz que ele falaria com Moisés no Monte Sinai, se ele quisesse. Tanto é que Damaso I pede para ele trazer a Bíblia para Vulgata, que seria para o latim, sem passar pela Septuaginta. Ele era homem. Aí Agostinho de Hipona respondeu para ele assim: ó grande Jerônimo, tenho louvado a Deus por teus escritos, por Deus ter dado alguém como você, para você mesmo, para mim e para toda a igreja. Mas sempre que me aplico a examinar as escrituras, para além da capacidade que o povo que me escuta exige, os meus deveres congregacionais me impedem. Pois é. Lembra o que Charles Spurgeon diz? As batidas incessantes à nossa porta e os aconselhamentos infindáveis são como grande balde de água fria na pequeníssima chama de espiritualidade. Aí responde, talvez a sua pergunta que é como trabalhar a questão do ego desses homens de destaque. Como que Agostinho fazia isso? Como que Jerônimo fazia isso? Quando leio as obras dele, quando nós lemos, eles pregam o evangelho para si mesmo todos os dias. Sim. Todos os dias. Agora, se o evangelho não é pregado, se a palavra de Deus não é pregada, fica somente a performance. Seja uma performance por experiência, ou seja uma performance acadêmica. Sim. Se a gente não pregar a palavra para nós mesmos todos os dias, eu vou cair. Não, cair, vamos. Né? O detalhe é que, como homens, sendo assertivo, eu caio no ego. E errando, eu caio na culpa. Independente de A ou B, eu caio. O detalhe aqui é como é que eu torno isso uma mensagem onde o olhar da igreja vai para onde eu não estou admirando. Porque aonde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Então, se eu endeuso, se eu privilegio aquilo que eu acho bonito, eu passo a fazer os meus filhos, eu sou pai de 4, a admirar aquilo que eu admiro. Mas vamos assim ser bem maleáveis. A performance não é pecado. Não, a performance não, mas é como tratamos. Exatamente. O que eu preciso ter é um público maduro o suficiente. Agora o pastor entrou num ponto que se me permite uma trocação, eu vou trocar um pouquinho com você. Quando eu preciso de um público maduro, você colocou uma condicional que eu não consigo garantir. Não mas nem como garantir. Então, mas aí é que tá. Mas aí vem o que Philip Spener disse. Existe uma igreja dentro da igreja. Não, quanto a isso eu entendi. Esse público é maduro para compreender que às vezes ele vai ouvir um pregador conciso como Calvino e às vezes um eloquente como Vieretti. Então, nem a concisão. E as pessoas eram arrebatadas quando ele pregava. Inclusive Teodoro de Beza diz que um pregador que combinasse esses 3 fatores, a profundidade de Calvino, a eloquência de Vieretti e a dinâmica de Farrell, era absolutamente um pregador perfeito. Você tem João Crisóstomo, Boca de Ouro, era um homem performático. O dramaturgo divino, quem que era? Era o Hitterfield. Ele levava o povo a um arrebatamento de sentido tão fenomenológico. Se ele descrevesse uma embarcação à deriva, o povo gritava, pega o bote, alça, não cai no mar. As pessoas eram arrebatadas. O próprio Edwards, né? O Edwards era Fleumo. Edwards era Fleumo. Mas o Charles Spurgeon é o príncipe dos pregadores. Era performático. Quem? O Spurgeon. Spurgeon era performático. Performático não é pecado. O problema é colocar a performance, que é um valor secundário, como se fosse prioritário. Então, mas aí eu preciso de... Você vai fazer um congresso de jovens hoje. O que você vai chamar quem lá para falar? Eu mesmo não gosto de pregar em congresso de jovens. E prego. Me deram agora para pregar, não sei se posso falar isso aqui, vai dar problema para mim. Não dá problema não. Eu convidaram para pregar no congresso, me deu um texto de Hebreus. E se a igreja me der o texto, eu vou falar um texto. Vai pregar o texto. Eu vou pregar o texto. Doa o que doer. Eu tenho um compromisso com o texto bíblico que ele me deu. Mas o Espírito Santo não me revelou nada.
Eu vou trabalhar na revelação da igreja que me convidou. Eu acabei de perguntar para ele aqui o que ele quer amanhã de mim. Tá certo. Porque o que ele quer de mim é aquilo que eu acredito que ele está orando. A não ser que haja uma manifestação fenomenológica na minha vida para quebrar essa convicção. Pastor, você sabe que você está difundindo essa palavra por todo o território brasileiro, né? Qual? Fenomenológica. Nem sei se ela existe. Não, mas aí depois você trouxe outra também, satanicidade. Cara. Não, eu falei uma para ele aqui agora, Aí, infoxicado, ele ficou... Não, você tem que parar com isso aí. Os caras vão começar a usar sem saber o contexto, só por usar. Então, Você já ouviu essa do infoxicado? Não, mas calma lá, eu quero trazer um ponto aqui. Voltando no tema, porque eu estou trazendo esse tema com muita responsabilidade. Eu tenho, para mim, que é de muita importância, talvez não para os senhores, que talvez seja mais alto a forma de pensar. Mas para o público que eu comunico, eu quero que eles traduzam com mais clareza. Tenho minhas formações e eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Se eu educo os meus filhos a comerem uma comida que desperta as papilas gustativas deles, com uma explosão de sabores ou a mistura delas, eles não vão conseguir comer coisas mais insossas. Por exemplo, eu acostumei, talvez vocês ou não, a tomar água com gás em certo ponto da vida que você achava que era legal. Bom, aí não consegue tomar uma água que não seja com gás porque ela não te dá aquela sensação, tá certo? Bom, considerando isso é biológico, é psíquico. Isso está intrínseco à natureza humana. Então aí eu, como pregador, volto de novo na mesa principal. Se eu trago a erudição máxima possível para sustentar a minha imagem, ou a performance máxima possível para sustentar a minha imagem, eu não estou colocando na mesa comidas que despertam uma sensação que depois vai fazer com que a própria mesa, a família, não queira comer aquilo que não tenha tanto sabor assim. Mas... Por que Paulo anula no comecinho? Eu queria só que o pastor pegasse daí. Por que ele mesmo diz que ele não vai utilizar de nenhum subterfúgio para além da mensagem centrada na pessoa de Cristo e esse crucificado, mesmo tendo recursos? O que é que ele está fazendo exatamente aí? Veja bem, você tem que entender o seguinte: Paulo está trabalhando com uma comunidade gentílica que está escutando pela primeira vez. E o que somos, né? Exatamente. Toda a proposta de fazer com que Paulo mudasse de perspectiva no que se refere à pregação do evangelho é fazer a mensagem de Cristo ser judaizada. Essa era a perspectiva da comunidade de Israel. Então, quando ele diz que não se gabaria da sua escolaridade, nem da sapiência da tradição que ele recebe da escola de Gamaliel, que era o neto de Hilel. Provavelmente, Paulo estava se desapropriando da necessidade de judaizar as pessoas que eram gentílicas. Só isso? Ou nós temos lá na Caia, que é como está Corinto? Era uma cidade de cultura grega. E ali nós tínhamos todo também, mundo filosofando. Mas veja bem, Paulo dialogou com os epicureus, com os estoicos. Sim. Paulo ele já parafraseou, inclusive. Na Bíblia. Isso, eu sei, não, então. A ideia, veja bem. A carta de Paulo aos Colossos é uma resposta à filosofia grega, ela é uma resposta ao judaísmo legalista, ao gnosticismo e ao misticismo. Certo. São 4 respostas que ele dá numa única epístola. Por isso que eu disse, você só vai compreender o que está escrito se você compreender o tumor. Qual é o problema da igreja? E ele nunca tinha colocado o pé na região da Frígia, ali onde estava, no Vale do Lico. Ele nunca foi em Irápolis, nunca foi em Laodiceia, nunca foi em Colosso. É uma igreja fundada por Epáfra, a 156 quilômetros de Éfeso, quando ele estava lá na 3ª expedição missionária. Tanto é que a tradição cristã considera o fato de que, quando Paulo esteve em Éfeso, 4 milhões de asiáticos teriam escutado de forma direta e indireta o evangelho de Cristo por intermédio de Paulo. Quando Paulo dialoga com os gregos, ele se evidencia como alguém que vai usar apenas o poder do evangelho, porque na verdade não precisa. Por mais que eu desenvolva uma argumentação pautada no entendimento de neurociência, no entendimento filosófico, no entendimento biológico, eu sei que a mensagem que transforma é a mensagem genuína e simples do evangelho. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, veja bem, é sobre aquilo que você falou. Quando você coloca na mesa um alimento que está para além do alimento que a comunidade está acostumada a experimentar, isso é bom ou é ruim? Depende do alimento que está na mesa. Exatamente. Porque, claro, aí de repente... Se for bom, exatamente. Aí se você for força. Do evangelho. Então, mas o alimento do evangelho, ele vai estar pautado na erudição ou na performance ou na pessoa de Cristo? Não. Mas ele pode ser... pelo evangelho. Evangelho pelo evangelho. Não. Aí sim, esse é o ponto. Só que a gente também não pode desassociar, no meu ponto de vista, uma questão de perfil. Tem pessoas que confundem perfil com performance. Né? Exemplo, o pastor Presley, ele tem um jeito de explicar que você percebe que é o perfil dele. Ele conversando na padaria, é esse aqui. Esse é o perfil. Entendi. Não é performance. Esse aqui ele é isso aqui, gente. Tô até falando pra câmera. O pastor Presley é isso aqui mesmo. Conversando, tomando café e comendo lá o lanche de queijo. Então, assim, tem uma questão de perfil.
A minha esposa, ela fala que eu enrolo demais para chegar no objetivo. Eu dou muita volta para É o chegar perfil. É o meu perfil. Perfil. Tem Você gente está sempre preocupado se vai machucar o outro ou não. Vai ser muito direto. Exatamente. Então, assim, eu vou explicar no mínimo do detalhe para chegar no também- objetivo. As irmãs mais de idade adoram isso aí. Sim, porque fica bem didático. Né? Pastor, entendi o que você quis dizer. Fica bem pedagógico. Minha esposa odeia. Ela não odeia. É, porque ela tem uma outra percepção e ela vai logo lá no fim, né? Ela fala assim, vai direto ao ponto. Resolve. Ela tem dominância no perfil dela. Total. Então, assim, onde eu quero chegar? A gente tem que separar também o que é perfil da performance, porque senão Ok. vai parecer que um pregador que fala alto, ele quer performar. Ou um pregador que fala baixo. Ou um pregador mais carismático, menos carismático. De todo modo. Eu adoro que a minha filha e meu filho comem fruta. É bom esse alimento. Manda bala. Então, se o que está sendo colocado na mesa é o evangelho, tá certinho. E outra coisa, a gente não pode julgar a pessoa pelo invólucro, pela embalagem. Exato. O destinatário, por exemplo, você não vai dialogar de maneira simples com o acadêmico. Ele não vai aceitar. Então, mesmo as demonstrações do poder de Deus escondidas na mensagem genuína do evangelho, elas podem vir carregadas de um cavalo muito bem elaborado. Exato. Claro. Se ela comunica a acadêmicos, tem que ser de forma acadêmica. Exatamente. Se ele comunicar senso comum, Paulo falou isso. O Eu me acadêmico fiz é que de tem que tolo ser o para senso com os comum. tolos Isso, e me fiz de sábio para com os entendidos. A grande jogada é você aprender a diagnosticar o público que está diante da mesa. Agora eu posso dizer para você uma coisa? Nós não podemos contentar com a superficialidade. Estamos tratando com um livro vivo mais importante da história da humanidade. Então, se eu educo a igreja sem puxar ela... Gente, o que um treinador... Não sei se vocês têm empresa. O que um gestor exige de seus funcionários, colaboradores? Que eles deem o melhor. Eu acredito que o pastor, ele precisa puxar o povo para entender. Agora, quando o pastor está menos interessado em aprimorar, quanto tempo um pedreiro fica com a colher de pedreiro? 8 horas por dia. Um pintor, 8 horas por dia. O dentista no bisturi ali, 6, 7 horas por dia. Tem cirurgias aí em média que leva 10, 8 horas. Aí o pastor, você lê, não leio. 5 minutos. 5 minutos é a média de livro do pastor. Aí ele só porque o povo não quer pastor que estuda. Vamos ser claro aqui. O povo não quer pastor que estuda. O povo quer o pastor que toma 150 café por semana a cada dos outros. Esse é o pastor que a igreja deseja. Pastor da visita. É o pastor que está ali. bastante pessoalidade. Exatamente. Ele não quer. Ainda que ele sobe no altar para falar água. A igreja não está importando. Até porque ela não quer nunca pensar, ela quer sentir. Então, desde que ela esteja num ambiente em que ela sente-se confortável e que ela tem sensações, para ela está tudo bem. Ela nunca vai... Eu conheci um pastor no Nordeste que ele Desculpa disse... te cortar. E essa sensação pode ser uma sensação acadêmica. Pode É ser, que então. toda vez que a gente fala sensação, parece que é uma sensação pentecostal. Não. Você às vezes vai numa igreja. Desculpa cortar. Não, mas pode falar Você isso vai mesmo. numa igreja. Eu levei um amigo numa igreja. Não vou falar quem foi. E aí, cara, o pastor estava falando palavras dificílimas no culto, uma igreja reformada. O meu companheiro não estava entendendo nada, mas estava extremamente feliz, que ele estava se sentindo inteligente. Ele também estava sentindo alguma coisa, mas ele se sente inteligente por estar num ambiente que parece que... Mesmo sem entender nada. Mesmo sem entender nada. Tem muita gente em igrejas, cursos, não entendendo nada do que está acontecendo ali. Então, E tá mas- ali por conta de sensação. Mas, Eu de me sinto certa melhor. forma, Bruno e Pastor Presley, vocês que lideram, né? Essa responsabilidade de ensinar e de demonstrar não é do pastor? Deveria ser. De trazer isso? Porque assim, a igreja está acostumada com determinado tipo de ensino baseado no que o pastor traz para ela, correto? Quanto mais sabedoria, Quanto mais sábio, mais sabedoria. sabedoria. Porque assim, a comida, ela é escolhida pelo pai. Então, naturalmente, o pastor que traz essa comida, a igreja está acostumada com um pastor com mais pessoalidade, porque naturalmente esse pastor não ensinou de outra forma. Ou recebemos pessoas que foram educadas desta maneira e agora você está num processo, né? Então, aí é uma cultura Esse que mas se aí- derrama de cima. Aí é o Ministério Circular de Moisés, né? Vai limpando com 40 anos. 40 anos. Chacoalhando no deserto até desintoxicar o trem O pastor tem que puxar o povo. Ele tem que puxar todo. o Eu rebanho. entendi. O pastor trouxe aqui o ponto de um gestor de empresas que vai engajando o time, trazendo ele para uma performance melhor. O pastor não vai tem vir que todo puxar mundo. o povo para Não. as escrituras. Com um ambiente de cultura boa, repele quem não De aceita. 10 vem 2. Vem. Agora, gente, para você estabelecer uma cultura bíblica numa igreja, você leva entre 7 a 10 anos. No mínimo aí. No mínimo, e não é total e completa. Eu, por exemplo, apacentei igrejas em que, quando eu cheguei, o pessoal acostumava, na hora da mensagem, ficar fora da igreja. Nossa.
conversando e tal, começa logo pelos músicos, né? Aí depois, mas com o tempo... Isso tem muito a ver, né? Total, músico. total. Mas assim, eu, graças a meu bom Deus, tenho conseguido conduzir igrejas que amam a palavra de Deus. Mas leva muito tempo para você trazer uma cultura bíblica para um povo que está mais habituado a sentir. É difícil, mas é possível. Mas Demora. É custoso, né? Deixa eu fazer uma propaganda do pastor. Ele tem lá, talvez, os melhores cursos de teologia livre do Nós Brasil. vamos falar do curso. É dele. Mas vou dar o meu exemplo guardado as devidas proporções. A gente começa com 100 alunos. 1 ano e meio depois, terminando com 30, com 20. Mas isso é em tudo. Você puxou ali 30, 20 de 100. Né? Então, e muitos desses alunos vão para igrejas por aí e esses 30 vão se tornar 15. Eu acho que o pastor não pode estar olhando também a quantidade de gente na sua igreja. De maneira alguma. Não. É a missão e o que está sendo servido. Há ministérios que é visto como ministérios falidos pelo número E não é que isso. compõe a igreja, né? E não pela dedicação verdadeira, genuína e transformadora daquele grupo pequeno, que agora existe como igreja, de fato. E não um grupo grande que se autodenomina igreja, mas não é. E Não ser se grande é comporta. uma propaganda, é uma bandeira. Porque te Deus dá tá uma aqui, relevância. enorme e tal. O número, né? O número. São as igrejas midiáticas, emergentes do resultado. São Sim. pragmáticas. Elas fazem o que dá certo. E nem sempre é certo. E é uma luta muito grande para todo pastor. Eu imagino. Todo pastor tem que lidar com esse flerte, né? O gigante da igreja é o gigante dele, né? Não, você tem que... Isso aqui não dá certo, pastor. Eu, por exemplo, faço exposições bíblicas. Eu estou no segundo discurso de Jesus, o discurso missionário. Acabou o Sermão do Monte? Acabou, foram 18 ministrações, Eu vi Mateus algumas, 5, 6 e 7. Agora eu estou no discurso missionário, que é Mateus capítulo 10. Depois as parábolas do reino, que é Mateus 13. Então são 5 discursos. Então eu ministro versículo por versículo. Onde eu parei, no onde eu continuo. Mas o que acontece? É muito melhor você preparar o que você vai falar do que você não saber o que dizer. Aí ficar folheando Bíblia, que é o que muitos pastores passam todos os dias quando tem culto. Eu já sei o que eu vou dizer, então eu vou preparar o que falar. Mas eles não sabem nem o que vai dizer. Aí ficam pedindo, vai para oração, liga para um, pede para outro. Aí vai escutar pregadores na internet. Aí ele começa a trabalhar a igreja. No meu curso, não sei se você me permite eu falar. Pode falar. No por favor, curso pastor. que eu ministro, eu dou os males da pregação temática. Muitos males que tem uma pregação Pode temática. citar 1 ou 2 Eu exemplos? não sei 10 que eu dou lá. Mas o principal é que você educa a igreja a ler a Bíblia como se lê caixinha de promessa. Isso é o principal. Mal. Deu vontade de rir porque ficou engraçado. Não, mas uai, porque você vamos aqui, que eu falo isso aqui hoje. Aí você desprende o texto do seu contexto, e o texto não é importante na Bíblia? Não, nunca foi importante um texto. O contexto é rei, né? O texto não é importante. Todo mundo tem que entender Se você isso. colocar isso no nosso cenário conhecido, olha o tamanho do problema. Rapaz, chega ao ponto de a oração de um justo poder muito seus efeitos. Seus efeitos. E eu perguntava, eles falavam, esse é um versículo completo. Eu falei, não, esse é o rodapé do versículo. Isso aí é o fruto do versículo. Esse é no meio que nós vivíamos. É muito complicado, 6 porque... de Jó, verso 8, pregado todo dia. Porque se você... É igual o João 3,16. Maioria interpreta errado. João 3,16. Tá lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ah, sim. Ali, Entendi. o texto, ali é um texto. Um texto cabeçal. E claro que ele tem começo, meio e fim. Quase que ele é um contexto. É o texto da Bíblia. É o tal maneira aí, né? Mas o tal maneira é de maneira semelhante. A gente coloca tal maneira, Parecendo... o que é uma coisa muito gigante. E é. Porque Não o deixa amor de de ser. Deus é. Não deixa de ser. Mas a interpretação coerente é você pegar a ideia de Cristo tomando o exemplo de Moisés com relação à serpente. Para fazer com que o povo se desvencilhasse do poder do veneno das serpentes Sim. mortíferas. Aí tá o contexto. Aí é o contexto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Desta maneira. do Fez mesmo desta jeito maneira. que Moisés erigiu a serpente para que o povo se libertasse do veneno das víboras, Deus erigindo a Jesus Cristo para que o povo se libertasse de um outro veneno. Nesse caso é o pecado. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Por exemplo, Jesus chamou aquele povo de raça de víbora. Eu tomo isso e agora eu posso xingar as pessoas quando eu discordo Você delas. não vai deixar. Eu queria isso aí pra mim, pô. Mas você está entendendo? Quem prega a Bíblia só textual, ele tem aquela frase que eu não sei de quem, que você deve pregar uma mensagem temática a cada 10 anos e depois pedir perdão a Deus.
por ter feito. Porque é um crime contra a igreja. Você vai educar a igreja a salpicar as escrituras. E, na verdade, isso não é de estranhar, porque 54,68% dos pastores nunca leram a Bíblia. Gente, tem pastor que pensa que os apóstolos são esposos das epístolas. Que Jesus toca um instrumento por nome de esquife. E tem o nome da esposa também, né? Túnica. Túnica. Essa daí não conheço. A túnica. Então você educa o povo dessa forma, o povo nunca vai ter assim. Muita gente nunca leu textos que são importantes, nunca leu o livro do texto. Porque assim, a resposta para um texto, ela pode estar no contexto imediato, no contexto remoto, são 2 só, fora os outros contextos. No Instagram, semana passada, uma pessoa me perguntou sobre o sentimento de Deus. Por que Deus sente e tal. Antropomorfismo. Não, a antropopatia, né? Empatia. É uma figura de linguagem dentro da tropologia bíblica que atribui sentimentos humanos a Deus. Até porque a Bíblia é um livro humanamente divino e divinamente humano. Ela não se comunica com o divino, ela se comunica com o humano. Por isso que ela é empresta de tropologias bíblicas para comunicar ao público o que ela quer atingir. Por isso que tem antropopatias, antropomorfias, que é a mão de Deus, o braço de Deus, os pés de Deus. Você atribui... Está escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque o referencial que precisa para compreender é o nosso, né? Exatamente. Então, mas a pessoa que não estuda, que não... É complicado. Você viu aquele irmão, não sei de qual igreja ele disse. Mas você pensa, um pastor conseguir estudar 5, 6 horas por dia. Sabe quanto tempo eu estudei há uns 6 dias atrás? 10 horas consecutivas. Aí, quanto tempo de 10 horas você acha que eu aproveitei nesse estudo? Para falar, aproveitou. Isso vai não, se brincar não dá 1 hora, gente. Isso depende. Não foi nem preparando esboço, foi estudando textos da Bíblia mesmo. Por que você não tem como preparar? Porque o telefone toca. Mulher chama. Olha a frase de Jerônimo. O chão está varrido, a mesa está posta, os funcionários a serviço e os filhos sob cuidados. Onde, em meio a tudo isso, há espaço para Deus? Ele era contra casamento, né, Jerônimo? Porque ele teve uma desilusão amorosa. Ele não estava bem com ninguém. Só, né, com ninguém suportava ele. Geralmente esses caras assim têm umas peculiaridades. Os nerds. Ele gostava de ficar numa caverna. Ele ficou 20 anos em Belém. Ele deveria ter um grau de autismo fortíssimo lá só. Então, por que ele fala? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você não tem como viver uma vida profundamente piedosa se você está nesse mundo. Tanto é que o Antão, quando uma resposta até à institucionalização da igreja, foi o monasticismo. Antão disse, né? Quem se assenta em solidão se livra de 3 coisas: de ouvir, falar e ver. No entanto, contra uma lutarás perpetuamente. Quando o pessoal ia visitar esses anacoritas no deserto, lá no 3º século da era cristã, eles mesmos ridicularizavam. Como é que estão os mortais lá embaixo? Como se eles estivessem já num patamar de apofaticismo, de misticismo, de tantos ismos. E de fato eles eram, né? Loucos. Louco, aquele povo. De tanto Deus. Embriagaram-se ao ponto de... Tanto divinizar. Muitos mas a maioria hoje são tidos como santos, né? O pastor, essa visão ela é uma visão que ela veio sendo construída ao longo do tempo, ou houve um despertar para o senhor nesse sentido? De ensinar a igreja, de mergulhar dessa maneira, de vivenciar... Hoje eu talvez seja um dos pastores na rede social que mais fala sobre a história do cristianismo. Sim. Porque eu estou me levantando a anunciar a história do cristianismo, da tradição, sem o viés católico, apostólico romano. Por que nós temos preconceito? O que os reformados vão dar luz? Agostinho de Hipona. Olha, Agostinho, maravilha, mas pouco também. Ninguém mais estuda a história da igreja. A não ser, claro, os acadêmicos, os pastores, tudo. Por quê? Porque é por causa da tradição católica, né? Aí eles associam. Gente, é como se o evangelho fosse evangelho a partir da reforma protestante, né? E não é. Sempre houveram luzes. Sempre houveram luzes. Ninguém pode dizer, por exemplo, que o Francisco de Assis, um homem daquela envergadura,
O que aquele homem fez? Você vê, na quarta cruzada, depois vocês pesquisam aí se alguém na internet, ou na quarta ou na quinta, acho que na quarta. Ele foi lá em Damieta pregar para o sultão Al-Kamil. Ele atravessou o deserto, o acampamento dos cruzados, que foi uma bagunça também, aquelas cruzadas, uma bagunça aquilo ali. Atravessou lá com espada, flecha correndo para cima, ele de peito aberto. Foi lá e bateu no portão em Damieta, no Egito. Eles abriram lá e pregou para o sultão lá dentro. Evangelizou muitos árabes. O Francisco de Assis. São Francisco de Assis para os mais íntimos. Giovanni Bernardone de Pietro, o nome dele. Tem uma outra que é um que... Vamos chamar a gente de católico. Tomás de Aquino escreveu Há quem diga a maior obra teológica já vista, que é a Suma Teológica, né? A Suma contra os Gentios e tal. E no final, quando ele estava escrevendo, ele não termina de escrever a Suma, ele tem uma experiência, reza a lenda, que ele tem uma experiência e nessa experiência ele vê o Senhor falar com ele, né? Falaste bem de mim, Tomás? Foi. Pede-me o que quiseres. Pede-me o que quiseres, eu vou te dar. Ele falou assim, só a ti e nada mais. Ele para de escrever a Suma Teológica. Cara, tinha uma galera esperando ele terminar de escrever. Ele falou assim, não, tudo que eu escrevi aí é palha. Perto do que eu vi, tudo que eu escrevi é palha. Meu irmão, é a obra célebre da teologia. Se você passou nessa vida dentro do academicismo e não leu a Suma Teológica, você não é crente. Então, assim, a Suma Teológica não terminou de ser escrita porque Tomás de Aquino teve uma experiência e ele olhou para tudo que ele escreveu e falou, é palha. Como é que eu vou falar que esse homem não tinha um mínimo de luz, né? O Lutero acreditava que ele era um dos exemplos mais vívidos na história do pensamento cristão de como um grande homem pode estar absolutamente errado. É o boi mudo. Boi mudo, ele era grande, Boi mudo. ele era tratado como boi mudo. E ele Realmente, errou mesmo, errou muito. Na verdade, gente, todos nós vamos errar. E todos eles erraram. Sim. Ninguém pode... O que você vai fazer? Você não vai jogar o cavalo fora por causa de uma perna trincada. Não. Você tem que ler. Eu sou a favor das pessoas lerem. O problema é que as pessoas não suportam, né? Ler. Eu tinha um pastor no Nordeste que falava assim, irmãos, se os TJ batendo sua porta, falava assim, não recebe não. Por que alguém tem que me convencer? Por que eu não posso recebê-los? Porque o próprio pastor reconhece que o seu rebanho é incapaz. E a incapacidade do rebanho, de certo modo, é o reflexo da incapacidade pastoril. Por exemplo, não vive no mundo, não vai para a faculdade, não estude. Você afasta o povo, né? Os nossos jovens hoje não suportam uma aula de história. Não. História. Não nem falando de filosofia. Não, na verdade, hoje eles suportam um vídeo de 10 minutos, de 2 minutos. Eles vêm na igreja, eu tô ateu. Ateu. Não sabe nem o que é ateísmo. Nenhum ateu é ateu, gente. Você vê, mesmo o Voltaire, já caminhando perto de um ateísmo. Mas é mesmo os homens do iluminismo, é complicado o que eles escreveram, né? Não vai entrar nisso aqui também, não é minha área muito. Mas é um pouquinho, a gente sempre está fuçando, limpando a poeira. Mas nem eles todos se declaravam, até porque declarar ateu naquela época não era um bom caminho. O René Descartes não era ateu. Do racionalismo, era ele, o Leibniz, até o Odisseia de Leibniz, foi pra você ver, foi obrigado a nascer Leibniz. Eu estou aqui no 18º século da era cristã, 1700 trabalho e fumaça. Foi ele que propôs a resolver o dilema de Epicuro, que é o problema do mal. Sim. Com relação à bondade de Deus. Sim. Aí ele é que trouxe as teodiceias de A, teodiceia escatológica. E o teorema de Epicuro não coloca nem Deus à prova. Né? Não, coloca a bondade, o poder, a onisciência de Deus. Mas não a deidade, a divindade. Né? Sim. Aquele teorema lá é uma bobagem. Mas se você falar isso para um aluno de escola dominical, eles não sabem sair. Não, mas você pode chamar de bobagem, mas não é bobagem para a grande maioria. Exatamente. Para a grande maioria... Não, mas faz sentido o que ele falou. Sim. Porque ele fala assim, se Deus é poderoso, sabe onde o mal está, então ele é onisciente, não destrói, então ele não é unibenevolente, ele não é bom. Não, mas tudo bem, já que você fala que ele é bom, ele sabe onde o mal está, então ele é unibenevolente, onisciente, então ele não tem poder. Porque se ele é totalmente bom, sabe onde o mal está e não destrói o mal, por que ele não destrói? Só que você não ataca a existência dele, você ataca o que ele poderia fazer. O caráter dele. Mas dentro do caráter espelhado naquilo que você conceitualiza como caráter. Ou não é fácil assim, a gente fala assim, porque a gente tem um pensamento formado. É igual, gente, presta atenção, é igual o entendimento bíblico do primeiro século da era cristã. Quem daqueles senhores ou senhoras tinham a Bíblia completa? Não em se tratando de Bíblia, tinha pedaços, gente, de fragmentos, de
cartas salpicadas. Tanto é que você tem a ideia hipotética de que a carta de Paulo aos Coríntios, segunda, é um pedaço de muitas. Ninguém tinha a versão completa. Não se tinha a versão completa. E a segunda carta, há quem diga que são 2 cartas ali. Ué. Começo. 4, né? Não, isso, digo assim, o segundo Coríntios, né? O começo parece que é uma carta, tem toda essa discussão em cima, né? Tem, e ela não é desconsiderada. No meio de tudo isso, a igreja está aonde, sabe? O que a igreja está ouvindo? O culto hoje é sexta? Hoje é sexta. Vai ter culto hoje à noite, um monte de igreja. O que eles vão ouvir? O que eles estão ouvindo, né, pastor? Exatamente. É muito complicado, né? Você olha para a Bíblia Sagrada e você tem esses desafios no primeiro século da era cristã. Quando é que esses livros foram todos reunidos juntos? Você vê a Bíblia de Gutenberg, 1455, de pergaminho, pesava entre 50 e 60 quilos. Depende da roupagem do animal, né? Era em pergaminhos, não em papiros. Sim. Se tinha disputa também com Alexandria, era papiros, e Pargos de Pérgamo era pergaminho. Só porque a biblioteca de Pérgamo se tornou tão grande que a biblioteca de Alexandria deixou de oferecer para ela papiros, porque ficou com medo de perder o título de maior biblioteca do mundo. Tinha de Éfeso crescendo também. A Pérgamo estava naquela região da Ásia, e aí foi da onde se desenvolveu o pergaminho, que é pele de animal. A Bíblia daquelas 52 quilos a mais leve. Isso em 1455, gente. E o eunuco da rainha de Candance lendo o profeta lá no caminho, lembra? Isaías. Lendo Isaías no caminho. Bom, um texto só. Imagina o tamanho, né? Não. Ou se era um fragmento. O que eu quero dizer... Provavelmente é um fragmento. Não, o que eu estou querendo dizer aqui, propor esse pensamento. Não tinha como estabelecer uma sistemática em torno da teologia, porque não tinha a versão completa na mão de todas as igrejas, gente. Não tinha. A primeira versão mais enxuta foi em 1455. Por exemplo, Robert Etienne, editor francês do século XVI, foi ele que pôs versículo na Bíblia. O Stephen Langton, arcebispo da Cantuária, no 13º século da era cristã, foi ele que pôs capítulos na Bíblia. Os maçoritas tinham feito entre o 6º e o 10º século da era cristã com o que nós chamamos no hebraico de passuquins, porções no Antigo Testamento. Então ninguém tinha a Bíblia capitular e versicular, como nós temos hoje. A Bíblia nunca foi escrita sobre uma perspectiva capitular e versicular. Muito menos com perícopes, que tem hoje aquelas porções que os editores colocam. Tem subtítulo ali. Que é a perícope. A pericopés, que tá errado, né? Que tá errado. Muitos errados. Tem muitos que estão errados. Eu já vi pregador pregar só o título. Só o título. Pelo menos esse leu a Bíblia, de alguma forma. Página branca. Tem um pregador aí, eu não sei. Isso, tem um pregador aí que eu não sei quem foi, da igreja, eu não vou falar qual, que quem evangelizou o filho pródigo foi os porcos, né? Pois É claro. Pregando uma parábola. Mas isso aí é uma licença poética, pastor. Perdoa ele. Tem Tem também, né? Tem a licença? Tem a licença. Diz que tem. Robert Frost, editor... Robert Frost, ele disse, né? Escrevo esta carta não porque tenho algo a lhe dizer, mas por saber que suas mãos tocarão o papel. Esse é um pregador poético, né? Não tem nada para te dizer. Só a alegria de saber que você vai me ouvir. A Bíblia é uma grande novidade. Assim como o Evangelho e como Jesus. É uma novidade no ano 2025. A palavra de Deus é uma grande novidade. Mais atual que o jornal de amanhã, né? E a galera tá começando a ler agora, um pouquinho. E tá cheio de infoxicados. E estão muito infoxicados. Tem gente que bebe da teologia adventista aqui, com todo respeito ao professor adventista, aí daqui a pouco eu tô vendo o Subirá falando, daqui a pouco eu tô vendo outro falando, e aí junta uma coxa de retalhos, sem entender essa gigantesca gama de informações, né? Nós estamos vivendo uma época que a gente precisa desaprender para aprender corretamente. Brilhante, é isso aí, brilhante. É desaprender para reaprender. Tem uma obesidade de informações, né? Obesidade de informações, essa também é muito nova. Essa é boa. Porque é aquilo que produz a obesidade intelectual, né? É muita informação, você entra no paradoxo da escolha para definir qual que de fato faz sentido ou não. Exato. É o mesmo se abrir a geladeira, tem muita coisa para escolher, o guarda-roupa tem muita roupa para você escolher, dá o paradoxo da escolha. Tem muita informação rasa, imprecisa, e tem um outro detalhe, o cérebro ele se vicia em novas informações, nem que sejam rasas, principalmente rasas, porque já te dá a falsa sensação de que você cresceu em aprendizado, mesmo que você não esteja aprofundado.
mas é superficial, você acrescentou algo. Então isso é viciante também, né? Ele atende uma demanda de dopamina imediata, né? É recompensa imediata. Que é isso que não exatamente isso, mas que esse irmão que te acompanhava viu um discurso mais erudito, com palavras intelectualizadas, e ele falou, caramba, que legal, que sensação, né? Ele não está aprendendo, não está esclarecendo, mas eu estou ambientalizando, estou pertencendo. Então é uma sensação, é só um êxtasezinho ali, né? E bom, caminhando por fim aqui já, John. É isso, né? Eu queria muito agradecer a presença dos pastores aqui conosco. É uma honra de coração. Bruno, você é da casa. Pastor Presley, é a segunda vez que tem um senhor aqui, né? Dessa vez presencial. Dessa vez é presencial, e eu quero muito agradecer ao senhor, principalmente pelo trabalho que o senhor tem feito em relação à igreja, à história da igreja, e aquilo que o senhor tem feito rompendo, né, com algumas questões e nos ajudando tanto. Deus abençoe pela vida do senhor, e a gente agradece a Deus pela sua vida, caro amigo. Deus abençoe. Obrigado. E qualquer problema que você vier a ter na tua relação com o Bruno, o culpado sou eu. Né? Mas eu só apresento gente boa. Só conecto gente boa com gente boa. Amém. Eu queria pedir para o pessoal que acompanha vocês para nos acompanhar lá no YouTube, no nosso curso gratuito de História da Igreja, que eu estou ministrando. Já ministrei, já estou terminando já, falta subir 2 aulas e vai ficar lá disponível. O pessoal que trabalha comigo nos outros cursos já se reviraram no túmulo. PTTE e o quadrilátero. Já se reviraram no túmulo já. Por que quadrilátero? Porque não é o quadrilátero wesleyano, né? Não é essa Não. O quadrilátero é porque eu faço a imposição de 4 perguntas, que são aquelas que todo mundo faz, para tentar extrair do texto o que não é bem o que o autor quis dizer, é o que estava na mente dele mesmo. E aí você responde isso sabendo muito do destinatário. É um método. Na verdade, gente, eu peguei o método de interpretação bíblica da Escola Catequética de Antioquia da Síria e adaptei esse conteúdo para as novas metodologias. E ampliei aquele entendimento com essas novas dinâmicas mais modernas e contemporâneas e transformei nesse produto. Então eu faço imposição de perguntas ao texto, porque muita gente não sabe o que procura porque não pergunta corretamente. E a Bíblia é um livro que você tem que questionar ela para chegar às respostas. Ah, eu não estou sabendo, é porque você não sabe, não é o que encontrar, você não sabe o que perguntar. Então é o que a gente ensina. O quadrilátero bíblico seria um comentário bíblico livro a livro da Bíblia Sagrada. É uma escola muito grande. E o PTT é o ensino pregar. Tem gente que sabe pregar, só não sabe o que pregar. O que pregar é quadrilátero. Pregar é o PTT. O quadrilátero é aquele que arma a flecha. O PTT é só pastor? Pregando temática textual e expositivamente. Sacada, hein? O PTTE, ele chama a atenção por causa do PT, né? Pois eu já fiquei com um pouco de preconceito. Mas exatamente, é onde chamou a atenção. Pastor, aí o senhor vai derrubar a audiência. Não, mas deixa eu dizer, eu posso falar uma coisa diante de Deus, nosso Senhor? Claro que pode, por favor. Foi o Senhor Deus quem me deu o PTTE, 1h. Escrevi ele num rascunho, velho. E ele, tanto é que ele hoje tem muitos alunos, né? PTTE. Ele é barato, mas ele tem muitos alunos, né? A gente aproveita e deixa o link aqui abaixo, né? Tanto do canal do pastor. Sim. Provavelmente, como o pastor tem uma sequência de vídeos lá, então a gente não faz um collab para não atrapalhar nada lá. Não, Mas aí coloca aqui abaixo na descrição o teu canal e também os cursos. O PTTE, se eu não estourar a cabeça da pessoa com 25 minutos, ela pode me xingar de todo nome que eu aprovo. Porque a proposta dele é ser radical. Eu ponho juízo na cabeça da pessoa. Muitos pregadores, inclusive, eu não vou citar nomes de gente que já pregou até nesse maior congresso do Brasil, diz que mudou radicalmente a forma de ler as escrituras. Se vocês tiverem condições de olhar um ou outro comentário dos meus vídeos, vocês vão ver gente falando isso, que passou a colocar novas lentes. Quais? As lentes que devem ser colocadas, mas que a deseducação teológica e doutrinária fez com que nós removêssemos. A pessoa tem que ler a Bíblia a partir de uma lente correta. Senão você não tem interpretação correta. Você prega o que você interpreta. Sim. E se você não interpretar corretamente, você vai pregar. Você não vai pregar corretamente. É isso que eu trabalho.
Então, o Perfeito. PTT faz esse serviço, o quadrilátero também. Mas o curso de História da Igreja no YouTube é gratuito. Show. Então é só acessar o canal do pastor Presley Camargo. Presley Camargo, História da Igreja, História da do Igreja. Cristianismo. Vai encontrar lá aulas que vão transformar a tua consciência, a tua forma de ver a fé cristã e a história da igreja. Bruno, Deus abençoe por nos acompanhar aqui. Como o Jonathan disse, você é da casa, sempre que possível estaremos juntos, Estaremos juntos. trazendo alguns outros temas. Pastor, Deus que abençoe pela disponibilidade, Amém. porque eu sei que o pastor viajou hoje de avião, chegou, desembarcou lá em Já vim pra Campinas, cá já veio direto. para cá e vai voltar, dar uma descansadinha, tomar um fôlego É, e amanhã cedo, bora para cima de novo, amanhã estamos lá na conferência, com a ajuda de Deus. que nós dá conta, né? Vai dar. Esse é o meu medo, de você dar tanta conta Tem gente que... vindo. Eu vi aqui mensagem. Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Meu Deus. Gente do Brasil todo tá vindo. E de fora também. Vai ser muito bom. Vai ser muito Ô, bom. Bruno, tem data da próxima já? Porque provavelmente o episódio vai ir, ver né? depois, E já né? vão A ver gente estava depois. fazendo 2 por ano, mas não dou conta, então vai ser uma vez por ano, provavelmente vez por sempre ano. no mês de novembro, né? Lamento. Só novembro do ano que vem. Você que agora. está nos assistindo, Deus queira que você tenha ido. Tomara. Pessoal, fique com Deus. E quem não nos segue, siga, compartilha e deixa aquele joinha abençoado. Que Deus te abençoe também. Até a próxima. Deus abençoe. Até a próxima. Paz, irmãos.